Bom, gente, então a gente vai para nossa última aula do bimestre, né? Então, conforme eu prometi, o nosso trabalho desse bimestre é a criação de uma identidade visual, tá? Esse trabalho já está lá no AVA, inclusive está lá a pontuação do que vai ser cobrado, né? Então, símbolo, lettering, cores e projeto final, tá? Ele vai ser feito em duplas e nessa aula que eu vou esclarecer para vocês um pouco o que é essa identidade visual, né? Que é um termo que nem todos vocês devem estar familiarizados, né? E vamos mostrar aqui rapidamente, né, como a gente pode usar os elementos e as ferramentas que a gente usou para criar essa identidade aí, né? Então, primeiro definindo o que é uma identidade visual, né? Ela é um conjunto de elementos gráficos e visuais que representam uma marca, um produto, um serviço ou uma ideia, tá? Ou uma ideia. Então, tudo isso, tudo que representa uma ideia, né, qualquer um produto, uma marca, ele é visualmente ele é uma identidade visual. Por exemplo, o logo da faculdade, né, ou uma marca de refrigerante que vocês gostem, o logotipo de uma igreja, o logotipo de um time de futebol, né, todas essas as cores de um time de futebol, né, as cores das torcidas, os símbolos das torcidas, tudo isso é a identidade visual desse time, né, dessa ideia, desse ideal, até mesmo um símbolo de um partido político, até de um movimento como o nazismo, o antifascismo, todos eles vão criar a partir disso identidades visuais que são o quê? Identificações que quando a gente consegue olhar para aquilo a gente consegue perceber o que é, né? E aí eu coloquei aqui talvez o símbolo, né, o ícone mais um dos pelo menos, né, mais carregado de simbologismo para a gente que estuda a marca, né, que é o logotipo da Nike, né, que tem um monte de histórias sobre eles, né, que ele faz a curva de uma pista de corrida, que ele na verdade é a asinha que tem no pé da deusa Nike, que é o formato do tênis e por aí vai. Independente do que realmente ele signifique, né, é interessante a gente ver que uma identidade visual é consistente quando eu olho para aquilo e eu sei o que é, né? Então, dificilmente alguém na nossa sociedade hoje vai olhar para esse símbolo e não vai identificar que é a Nike, né? Mas só isso é identidade visual? Não, existe um conjunto de elementos, né, por trás disso e que são usados junto com isso para que a gente configure elementos que a gente reconheça essa marca Nike e os atributos dela, né, que é a corrida, o tênis, a performance, o estilo, né? Um deles, que também é muito importante, é o lettering, que a gente fala que é a parte de texto da marca, né? Então, nem sempre a Nike conseguiu chegar num ponto que nem toda marca chega, que eu vou usar ali simplesmente o símbolo e eu já entender o que é, né? Mas nem sempre é assim. Existem marcas, por exemplo, que não tem símbolo, né? Por exemplo, a Chanel, que é uma marca de grife de alto padrão, é, e outras marcas elas não vão ter símbolo, elas vão ter só a letra, né? Vitor Hugo e por aí vai. A Nike ela tem símbolo e tem uma letra padrão também, apesar dela não usar tanto. Além disso, né? A gente tem as cores, então a Nike é interessante porque eles usam muito o preto e o branco e os tons de cinza, né? E outros elementos também, né? Então esses outros elementos é a tipografia, que é o texto. Então só de olhar para esse anúncio, a gente tem o slogan de Do It e a gente tem a posição desse jogador de basquete, a gente já sabe que a gente está falando da Nike porque a gente já viu essa configuração em algum lugar. Então isso aqui é uma identidade visual. Você tem o logotipo, mas colocado, né, como um acessório. Você tem um padrão de cores que você reconhece, até um padrão fotográfico que a gente conhece, tá? Pensando em tudo isso, dá para resumir que os principais elementos de uma marca são o símbolo, né, que é o que a gente mostrou da Nike aqui, o lettering, que é a parte textual, o logotipo, que geralmente é o uso, né, do símbolo e lettering junto, a paleta de cores, que são as cores dessa marca, né? Os elementos complementares, que aí vai variar, pode ser desde grafismos
até a tipografia, né? Que a Nike a gente sabe que eles sempre usam há muito tempo a mesma fonte, que é uma Futura, né? Então eles usam essa fonte aí. Tem marcas que desenvolvem a própria fonte para usar a marca, né? Um case bem famoso é do Canal Brasil, que talvez vocês tenham tido acesso, que eles desenvolveram uma tipografia, um estúdio brasileiro que desenvolveu, ganhou prêmios no mundo inteiro, né? Então a gente tem aqui esses elementos complementares e principalmente as aplicações, que é como a gente usa, tá? Então, para esse primeiro momento da nossa identidade, a gente vai trabalhar aí o símbolo, letra e as cores, né? E isso tudo como é usado junto, ok? E no segundo momento a gente vai trabalhar aqui os elementos complementares, que vão ser a tipografia e as aplicações, como isso funciona dentro de uma carta para que a gente entenda que aquilo é um jogo e que é aquele jogo que a gente está falando, tá? Então eu vou deixar esse PDF aqui bem resumido junto com o vídeo para vocês lá, para que vocês entendam, né, essa questão aí da marca, tem esse referencial, tá? E a segunda parte aí da nossa aula final, dessa pré-aula, que amanhã eu vou retomar isso com vocês, a gente vai tentar desenvolver aqui rapidamente os elementos que precisam estar contidos lá, né? Então, como eu falei para vocês, eu estou dando de lambuja para vocês 2 pontos, que é a paleta de cor. Então, a paleta de cor eu já pré-defini, tá? Então, a gente vai importar essa paleta de cor, apesar da gente não ter feito isso no Illustrator, ele é muito próximo do que é feito lá no Photoshop, tá? Eu vou vir aqui nas amostras, né? Aqui eu vou vir no menuzinho lateral, vou lá em abrir biblioteca de amostra, ou daqui tem várias bibliotecas prontas, né? Então, por exemplo, celebração científica, eu não vou mexer em nada disso. Eu vou vir aqui, ó, em outra biblioteca e vou procurar aqui, eu coloquei lá na VA para vocês, então ela tá salva dentro do exercício, tá? Mas aqui para mim, eu coloquei aqui ela na minha mesa de trabalho, eu tenho a paleta dos animais, que eu já coloquei na outra aula, para aula de ilustração, e eu vou ter aqui a paleta das cartas, tá? Que são tons de verde, tá? Que é o que a gente vai usar aí para contrastar com as ilustrações, que são tons mais avermelhados, para criar o nosso projeto. Então são essas as cores que eu posso usar. O que mais que a gente tem importante para ter nessa identidade visual? Lógico que o nome dela, né, Kagui, né, então a gente vai ter esse nome aí. É importante a gente ter aqui também o que ele é, né, então ele é um super trunfo, então eu vou colocar aqui embaixo super trunfo, a gente tem isso, tem essas informações textuais. E por último, o pack dele, né, que é o Mata Atlântica, né, que a gente conversou, que vai ser aí o nosso primeiro projeto. Então, textualmente eu tenho que ter isso no meu logotipo aí que vai derivar para minha identidade visual. Então aqui eu já tenho os elementos textuais, não tenho um lettering ainda, eu vou pensar nisso junto com vocês, né? Tenho aqui as cores, né? Então eu vou procurar aqui no meu computador algumas fontes, vocês podem pesquisar e eu vou ajudar vocês também a usar o Adobe Fonte para pesquisar isso, tá? Eu vou procurar aqui uma fonte que eu ache que possa representar isso de uma maneira interessante. Vamos procurar aqui juntos, né? Eu vou fazer de uma maneira bem simples, tá, gente? Pra gente não ficar, né? Até não influenciando em vocês no que dá para fazer, né? Eu quero que vocês realmente pensem bastante no que vocês vão usar e como vocês vão usar. Então eu vou tentar aí ser o mais simples possível, tá? Nesses elementos, né? Eu vou usar aqui essa fonte, né? Ou a Espírito, né, como fonte principal. Vou usar aqui para ela uma cor principal, né, e vou usar os outros elementos, né, por exemplo, o super trunfo. Vou usar uma outra fonte aqui, ó, mais condensada que a gente fala, né, mais apertadinha, falando assim. Deixa eu ver aqui. Talvez
Eu estou fazendo aqui muito sem pensar, geralmente é legal a gente ter uma pesquisa disso, mas só para a gente entender os elementos que tem que ter, tá? Usar uma cor secundária para ele, né? Ok. Aí eu vou usar alguns elementos aqui que possam, de repente, lembrar a questão aí que a gente está trabalhando também nesse nome dos povos originários. Então eu vou usar aqui uma ferramenta simples que a gente já sabe, já conhece, né? Já sabe de cor, para criar tipo uns grafismos aqui, né? Bem tranquilos, bem fáceis, só para a gente ter uma união desses elementos aí, ó. Acho que eu vou deixar tudo da mesma cor, para não ficar um monte de cor aqui, né? Então aqui eu tenho lettering, então é super trunfo, e vou colocar aqui que é a versão Mata Atlântica, né? Então vou ver uma outra fonte aqui para a gente entender que é a versão Mata Atlântica, tá? Vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Essa não. Deixa eu ver aqui se eu acho uma fonte aqui. Tá, eu só sei que eu tenho essa fonte aqui. Tá, que é uma fonte aí que imita estilogravura, né? Então eu acho que ela pode ser interessante aqui no nosso projeto. Então eu vou até inverter o peso das coisas aqui para ficar mais fácil de eu me basear aqui. Então vai ficar super focar GUI Mata Atlântica. Deixa eu ver. A fonte não tem acento. Aqui, essa acho que tem. Tá? E aqui o que eu estou pedindo para vocês que também tenha no nosso projeto é um segundo elemento que é um símbolo, né? E aí esse símbolo também, gente, a gente vai trabalhar de uma maneira que seja bem tranquilo para vocês fazerem, né? Então, assim, é só para realmente a gente começar a exercitar essas ideias do que pode ser um logotipo, do que a gente pode usar, né? Nesse super trunfo. E aqui eu vou simplesmente trabalhar uma ideia das letras como se fossem simbologias aqui, né? Tipo, né, a letra K, por exemplo. Eu vou pegar o mesmo símbolo que está aqui e vou fazer uma letra K. Como se a gente tivesse aí essas letras, esses grafismos dos povos originários, tá? Como se ele estivesse formando uma letra K aí e árvores, tá? Como se fosse aí mesmo a nossa Mata Atlântica, né? Então a gente tem aqui, tá vendo o K ali? Vai ficar bem subliminar aí, né? Tá? E vou criar por último aqui uma copa de árvore, tá? Usando as ferramentas que a gente já conhece aí do Illustrator, tá? Vou colocar uma variação de cor, né? E aí eu vou usar aqui como símbolo esses elementos, fazendo o que? Simplesmente trocando aqui os tipos de árvore, né? Para mostrar a biodiversidade e aí tudo que tem na nossa Mata Atlântica, tá? Então já teria aqui o nosso logotipo, o que a gente precisa entregar nessa nossa primeira entrega, tá? Lógico que aqui eu estou dando um exemplo, né? Então não é para vocês fazerem, né, o que eu fiz aqui, né? Para vocês trabalharem com a ideia de vocês, o que a gente poderia representar de símbolo, né? Dessa mata, dos animais, do que a gente está trabalhando. Então aqui, por exemplo, eu estou trabalhando a flora e não a fauna, que é o que a gente está trabalhando no exercício. Então a gente precisa pensar um pouco nisso, né? Mas já dá para a gente ter ideia
do que seria uma identidade visual, tá? Lembrando que isso depois a gente vai estudar para fazer as aplicações, aí vem os outros elementos, por exemplo, como aplicar ele em uma cor só, né, como faz para eu ver isso daí no fundo escuro, no fundo claro, e essas coisas que a gente vai trabalhar a partir do segundo bimestre para poder aí compreender melhor, né, esse lance da identidade visual e de como ela se desdobra, né? Então aqui, por exemplo, eu teria os elementos que são necessários para esse primeiro trabalho, né, que é a parte textual, né, a parte de símbolos, né, e por aí vai, né? Então eu teria aqui o que eu preciso para o meu exercício, né? Então nessas próximas 2 aulas a gente vai trabalhar bastante isso, ajudando vocês a pesquisarem e terem uma formatação aí do projeto de vocês, tá? Então a gente se vê na aula e espero que vocês se divirtam bastante fazendo esses elementos aí, tá bom? Até mais!